Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação da Ucrânia. Hoje, dia 10 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E o ataque de ontem da Rússia contra a infraestrutura civil ucraniana custou em torno de 500 milhões de dólares, quase meio bilhão de dólares, e não resultou em nada concreto. Hoje as coisas já estão todas funcionando lá. É lógico, ainda tem um apagão ou outro ocasional em algumas situações, em algumas regiões, mas a maior parte do país já voltou à normalidade. É claro também que os reparos do lado ucraniano também custam dinheiro. A Ucrânia também gasta dinheiro para recuperar as coisas, mas é ordem de grandeza menor do que esse valor aí, né? No final, esse tipo de ataque só serve para matar civil e pressionar o governo ucraniano por negociações. Mas isso não vai acontecer. A Ucrânia não vai negociar enquanto tiver tropa russa no território dela, né? Houve também ontem muitas explosões e sons de combate na região de Nova Kakhovka, aqui próximo a Kherson, no oblast de Kherson, inclusive. E a gente não sabe ainda direito o que aconteceu ali, se foi algum grupo de escolta ucraniano que estava fazendo um mapeamento ali, coisa e tal, teve confronto. Mas os russos parecem estar muito preocupados com a possibilidade de que, na verdade, enquanto está todo mundo esperando que o ataque, que a grande ofensiva ucraniana venha aqui da região de Zaporizhia, parece que eles estão preocupados agora que ela venha aqui da região de Kherson. Será possível isso? Será que teria alternativa de fazer isso? Na região de Bakhmut, os russos alegaram que tomaram Dubovo Vasilivka, tiraram uma foto num prédio central lá da cidade e teriam tomado a cidade. Mas os ucranianos alegam que era só um pequeno grupo e que ele já foi retirado de lá, né? Não sabemos como é que está a situação em Dubovo Vasilivka. De qualquer forma, mesmo que os russos tenham tomado a cidade, é um vilarejozinho de poucas casas, não faz diferença nenhuma na grande questão toda ali em Bakhmut, né? Muito mais preocupante é aquilo que a gente falou ontem, que foi o avanço russo no sul de Bakhmut. Ali sim é uma situação preocupante. E hoje surgiram fotos e vídeos, na verdade, do avião, daquela estátua de um avião lá, homenagem a um avião MiG-17 que tem em Bakhmut, totalmente destruída. Então realmente foi destruída aquela estátua. A gente não sabe. Há uns dias atrás havia informação de que ela teria sido destruída, mas a gente não tinha imagens. Depois surgiu uma imagem dos ucranianos passando ali, mostrando que a estátua estava intacta ainda. Mas pode ser que seja uma filmagem antiga, né? Existe essa possibilidade, né? Ou então ela foi destruída depois disso. Um hacker ucraniano conseguiu invadir uma rede de televisão lá na Rússia e mandou um alerta de ataque nuclear na Rússia, né, para o pessoal já tomar as pílulas de iodo e tudo mais. Ficou engraçado. E também os protestos na Geórgia continuam muito forte, mesmo depois do parlamento lá da Geórgia ter colocado a lei ter tirado a lei de pauta, a tal lei dos agentes estrangeiros, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, João Alves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugere notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, agora há pouco a Ucrânia estava novamente sobre alerta de ataque aéreo inteiro, toda a Ucrânia, isso é coisa de 4 horas atrás, ou seja, por volta das 4 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, por volta das 9 horas da manhã lá em Kiev, né? Então, foi a mesma coisa que aconteceu no alarme de ataque aéreo de ontem, quando eu estava gravando o vídeo. Na verdade, não deu em nada, não teve nenhum tipo de ação dos russos. Provavelmente foi só o MiG-31K decolando em Belarus, ou em algum lugar aqui da Rússia também pode ser. E daí eles, por alerta, por precaução, eles colocam um alerta, né? E esse ataque da Rússia, no final das contas, o pessoal estimou entre 440 e 580 milhões de dólares. É um bocado de dinheiro, ou seja, em torno de 500 milhões de dólares só nos mísseis usados, isso fora combustível, aeronave, a logística toda de lançar esses mísseis, para um resultado que mudou zero na linha de frente. Não teve nenhuma mudança, né? Apenas para aterrorizar civis, né? E, além disso, o ministro da Energia da Ucrânia falou que já o sistema de energia ucraniano
não continua intacto, houve ataques pontuais, houve algumas usinas que precisaram ser desligadas e reconstruídas, mas a situação já está retomando a normalidade agora, né? Já não tem nenhuma cidade na Ucrânia faltando luz, não o tempo todo, mas assim, é lógico que ainda tem alguns blackouts que são necessários até recuperar 100% do que está acontecendo, né? As turmas de reparo estão trabalhando neste momento. Inclusive o Igor Anikin, que é um companheiro lá do Igor Strelkov, lá do pessoal da, entre aspas, República Separatista de Donetsk, mas que na verdade são todos russos, não tem nada de coisa, né? Ele botou esse vídeo aqui de um pessoal chegando em Kharkiv, mostrando Kharkiv toda com as luzes acesas e coisa e tal. Kharkiv é essa cidade aqui, né? E foi muito afetada pelo bombardeio ontem, inclusive chegou a ficar sem luz durante várias horas, mas parece que ontem à noite já estava novamente com luz aqui em Kharkiv, e daí ele falando aqui que no final das contas, mais centenas de calibres de mísseis caros, outros Iskander, que teoricamente teriam destruído toda a energia, a infraestrutura de energia ucraniana, e no final das contas não aconteceu nada no final das contas, né? Esse show dos mísseis foi organizado não para a vitória, mas para forçar negociações. O inglês aqui está meio quebrado, porque na verdade esse post aqui está em russo, tá? Eu usei a tradução automática do Google para traduzir para inglês. Enfim, então ele está dizendo aqui que mais uma vez esse show de mísseis foi organizado não para vitória, mas para forçar negociações, o que, claro, isso não vai acontecer, ou seja, um tiro no vazio. Essa é a situação, até os russos estão percebendo esse problema dessa estratégia, né? E é aquilo que eu falei para vocês no vídeo de ontem, é meio uma estratégia desesperada, os russos parece que estão sentindo o fato de eles não conseguirem avançar na linha de frente, particularmente lá em Vuhledar a situação está muito crítica, e mesmo em Bakhmut, onde eles estão forçando, estão colocando o máximo das forças deles, eles lá também não estão conseguindo avançar de forma significativa, né? Como a gente falou, existe um vilarejo que pode ter sido tomado de ontem para hoje, mas continua não sendo nada significativo. Bom, teve também explosões em Ilovaisk, que é próximo a Donetsk. Ilovaisk fica aqui, ó. Donetsk está aqui. Ilovaisk aqui, ó, Ilovaisk, nessa região aqui. Então é bem na retaguarda russa aqui, né, bem longe da retaguarda russa, o que significa que provavelmente foram HIMARS que foram usados aqui. Vamos ouvir? Só dá para ouvir, tá? Não tem a imagem, né? Isso aí foi o ataque feito lá em Ilovaisk, né? Bom, outra coisa que teve também foi alguma coisa acontecendo aqui em Nova Kakhovka e Tavirsk, né? Nova Kakhovka fica próximo a Kherson, né, aqui no Oblast de Kherson, e Tavirsk é aqui do lado, né, são duas cidades praticamente juntas aqui. E aqui fica uma grande parte do grupamento russo nessa margem esquerda do Dnipro, né? Porque lembra, aqui tem uma barreira, né? Embora seja uma barragem hidrelétrica, embora uma parte tenha sido destruída para impedir que seja atravessada a ponte aqui, teoricamente ainda é um lugar que seria muito fácil dos ucranianos consertarem e começarem a usar para passar para a margem esquerda do Dnipro, se eles pretendem fazer um ataque desse tipo, né? Além do que, tem várias ilhas aqui, né? Diminui o caminho aqui nessa região. Os ucranianos têm feito vários ataques também nessa região, aqui, justamente porque tem muitas tropas russas aqui nessa região, né? Ou seja, som de batalha, como eles estavam falando, né? Mais som de batalha. Parece que tem uma outra imagem aqui também. Привет. Ебать, тю Люсю. Алло, привет.
Enfim, está acontecendo alguma coisa ali em Nova Kakhovka. Não temos informações sobre o que. Aqui, ó, parece que teve uma grande explosão também, segundo o pessoal aqui, o Varis Svitla. Teve uma grande explosão lá em Nova Kakhovka também. E isso está tudo junto, aconteceu de ontem para hoje, né? Ou seja, o mais provável nisso daqui é que seja mais um grupo de escolta, um grupo de reconhecimento ucraniano que estava lá, acabou entrando em briga, em confronto com os russos. Mas pode ser também a equipe de sabotagem, pode ser um monte de coisa ali, né? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Agora, tem algumas coisas aí dizendo, né? Por exemplo, esse blog russo aqui, que é do pessoal do grupo Wagner, tá falando aqui, ó, a informação está confirmada para nossas fontes, o inimigo está preparando uma ofensiva no setor de Kherson. Lógico, esse pessoal que está falando são os russos, então o inimigo, no caso, seriam os ucranianos. Segundo eles estão dizendo, os ucranianos estão preparando uma ofensiva no setor de Kherson. Será que é exatamente isso que está acontecendo aqui? Será que é uma preparação para isso? Enfim, é algo que não dá para saber. Qual que seria o grande empecilho dos ucranianos fazerem um ataque por aqui? Justamente o fato de que você tem que atravessar um rio, né? Primeiro, você tem que atravessar o rio para começar o ataque. Depois, mesmo que você tenha uma cabeça de ponte do outro lado, que você já tem um grupamento de tropas do outro lado, você tem a dificuldade da logística, né? Então, foi justamente o que acabou matando os russos aqui. Essa área cinza toda aqui na margem direita chegou a ser ocupada pelos russos, vocês lembram disso? Os ucranianos fizeram uma estratégia muito inteligente de destruir as pontes e evitar que eles usassem a logística aqui para abastecer as tropas, e com isso, de fato, os russos não conseguiram manter essa área, né? Então, como é que os ucranianos resolveriam o problema do rio de Dnipro, né? Aqui, só para acrescentar também, teve aqui os mísseis ucranianos destruíram uma unidade de um obus autopropulsado aqui na península de Kimbon, né? Então, pode ser que os ucranianos de fato estejam preparando alguma coisa aqui. E tem essa outra mensagem aqui do Alexander Khodakovsky, né, que é um comandante russo também lá, dizendo que, olha só, agora tem um monte de discussões e previsões sobre forçar o Dnipro, que inclui o suprimento pelo Ocidente de meios para construir cruzamentos via pontum, né? Pontum é aqueles pontões, aquelas pontes temporárias, né? E também pelo o dreno do rio Dnieper pela Ucrânia, né? Dnieper é como os russos chamam o Dnipro, né? Então, ou seja, o pessoal está dizendo que talvez eu esteja pensando que o principal golpe será em outra direção, né? Enfim, ou seja, o que eles estão dizendo? Que, na verdade, está todo mundo esperando que os ucranianos venham aqui por Zaporizhia tentar tomar Melitopol, e pode ser que, na verdade, o planejamento ucraniano seja vir aqui por Dnipro, né? E realmente daqui, se você parar para pensar, da mesma forma você consegue isolar a Crimeia nessa região, seria realmente um golpe duro para os russos aqui. Então é possível que os ucranianos façam alguma coisa, né? Quanto a drenar o rio de Dnipro, a questão é que não são os ucranianos que estão drenando o rio, né? Na verdade, foram os russos que abriram as comportas aqui, a gente falou sobre isso algum tempo atrás. A ideia deles era justamente acabar com o fornecimento de água a várias cidades aqui, que usam o reservatório aqui dessa hidrelétrica para abastecer de água as suas cidades. Então eles drenando o reservatório, isso acabou diminuindo muito o volume, e no final das contas, isso, eu avisei na época, isso poderia ser usado eventualmente justamente para facilitar atravessar aqui o rio de Dnipro, né? Não é uma coisa fácil, não. Como é que você vai fazer pontes aqui? Pontes temporárias nessa largura toda aqui, eu não sei de nenhuma tecnologia que permita fazer isso, né? O local mais viável seria justamente aqui, porque aqui, como eu falei para vocês, você tem realmente, os russos destruíram uma parte dessa estrada que chega aqui, né, para impedir que os ucranianos avançassem, mas aqui seria uma coisa que, se você tiver um pontão especial, particularmente grande, coisa e tal, você ainda consegue suprir, né, mas ainda assim seria algo bastante complicado isso daqui. Enfim, não sabemos, existe essa hipótese, parece que eles estão ventilando essa hipótese aí, os próprios russos, né, porque justamente os russos estão se preparando, estão mandando muitas tropas para cá,
E aí é aquele negócio. Aqui você não tem a dificuldade do rio, você pode simplesmente avançar. Mas os russos reforçaram muito essa área, então talvez seja realmente uma alternativa para os ucranianos vir por aqui. Vamos ver o que acontece aí ao longo dessa próxima ofensiva, né? Deve acontecer, como eu falei, eu imagino, meados de abril, mas vamos ver, ninguém sabe na verdade, né? Outra coisa curiosa é que os russos estão fazendo aquelas defesas com aquelas pirâmides, né, o dente de leão e coisa e tal, que supostamente dificulta a passagem de tanques e coisa e tal, mas eles estão fazendo isso, cara, neste ponto da Crimeia aqui, tá vendo? No que eles chamam aqui na Península de Kerch. A Crimeia em si é uma península, né? Dá para ver que ela é cercada de mar por quase todos os lados, só tem uma pequena ligação com o continente aqui, então por isso ela não é uma ilha, ela é uma península, mas dentro da Península da Crimeia você tem a Península de Kerch, que é essa outra área aqui também, que também só é ligada à Península da Crimeia por uma parte aqui bastante estreita aqui. E é nessa parte estreita que eles estão fazendo essas várias proteções aqui nessa região, o que realmente é curioso de ver isso, né? O que esse pessoal está pensando? Ele está dizendo aqui que talvez o pessoal esteja usando mapas antigos aqui da época da Segunda Grande Guerra, que justamente houve linhas defensivas exatamente por aqui, e estão tentando repetir a defesa soviética aqui da Crimeia na época da Segunda Grande Guerra, né? Enfim, é uma coisa sem sentido nenhum isso daí, mas mostra que os russos estão preocupados, eles sabem, e principalmente se esse ataque vier mesmo de Kherson, para chegar aqui na Crimeia é muito rápido, porque não tem nenhuma grande cidade nessa região aqui, né? Essas cidades aqui são cidades médias. Aqui, essas manchas amarelas que tem aqui são pedaços de deserto, de areia, tá? Tem deserto na Ucrânia, pequeno, mas tem, né? E então é muito fácil, muito rápido de Kherson. Se os ucranianos vencerem a primeira linha de defesa, que é justamente essas cidades aqui na margem esquerda do Dnipro, eles podem com relativa facilidade chegar aqui próximo à Crimeia e fazer aquilo que eles têm o interesse, que é justamente isolar a Crimeia da ponte de terra aqui dos russos, né? E aí os russos teriam um monte de problemas de logística nessa história toda aí. Uma outra observação também, tá havendo um protesto aqui na Crimeia porque, vocês sabem, a ponte da Crimeia foi reaberta para o tráfico, né? Mas, por enquanto, alguns tipos de carga não estão sendo permitidos. Por exemplo, cargas de inflamáveis, de combustíveis e gás natural e esse tipo de coisa. E o pessoal está reclamando porque, poxa, né? Por que os russos estão proibindo? Antes podia, né? Agora não pode mais atravessar essas cargas. E aí esses caminhões têm que usar o ferry boat ainda para atravessar aqui, o que é muito mais demorado e coisa e tal, para você ver como é que os russos estão preocupados com isso daqui. Em Bakhmut, houve um vilarejo de Dibrovo-Vasilivka que o grupo Wagner teria supostamente tomado, né? Aqui você vê que tem basicamente uma casa aqui, é um vilarejo bem pequenininho mesmo, no final das contas. Deixa eu mostrar para vocês aqui onde é que é isso. Seria esse vilarejo aqui, ó, de Dubovo-Vasilivka, duas ruas aqui, algumas casas no meio do caminho, não mudou muita coisa em relação ao que tinha antes, né? Eles já estavam aqui em Berivka. De qualquer forma, é lógico, não é positivo esse avanço, os ucranianos tiveram que recuar aqui, mas de qualquer forma, os ucranianos estão dizendo que retomaram. Se você vê o pessoal aqui mais embaixo aqui nos comentários, eles estão dizendo aqui que retomaram esse vilarejo de Dubovo-Vasilivka. Essa foto aqui não parece ser na mesma região, mas eles estão falando aqui embaixo, estão discutindo justamente esse fato da possível retomada desse vilarejo pelos ucranianos, né? Vamos aguardar aí para ver se tem alguma novidade, mas de qualquer forma não muda nada ali na linha de frente. E o Prigozhin continua reclamando que o Ministério da Defesa agora está fazendo ghosting com ele, né? Ghosting é quando você não atende ligação, não quer falar com a pessoa. Então o Ministério da Defesa não está respondendo às chamadas de telefone, os representantes dele tiveram seus passes desativados, e isso tudo para impedir que ele fique incomodando eles, pedindo mais munição, mais munição, mais munição, né? E como a gente já viu no vídeo de ontem, parece que tem outras unidades russas reclamando que no final das contas o Prigozhin está recebendo munição demais. O resto das tropas está ficando com pouca munição em favor do Prigozhin, né? Será que o Prigozhin está realmente sendo afastado pelo Ministério da Defesa russo?
ou ele está reclamando de barriga cheia, né? Não sei. Enfim, aparentemente parece que essa briga não acabou lá entre ele e o Ministério da Defesa, né? O pessoal aqui está falando lá que em Bakhmut que é impressionante a força como o grupo Wagner manda gente com um mínimo de capacidade, né? Uma correnteza de tropas inimigas, grupos de 20 ou 30 carregando só 2 ou 3 magazines, né? O pente da arma, né? E no final das contas, o cara lá disse que matou, eu pessoalmente matei 200 russos nos últimos 10 dias, nisso daí, ou seja, realmente essa é a visão que eles têm lá de Bakhmut, né? Bom, isso daqui é o avião de Bakhmut, né? Parece que tem um vídeo, agora surgiu um vídeo dele efetivamente explodido. Agora a gente sabe que sim, ele foi explodido. O mais provável é que ele tenha sido explodido já quando a gente deu a notícia alguns dias atrás, né? A gente falou sobre esse avião, que ele tinha sido explodido, coisa e tal. Expliquei o porquê, é justamente para evitar que o grupo Wagner tome o avião e acabe usando ele como um troféu, né? Acabe tirando fotos e coisa e tal. No final das contas, Bakhmut não é uma cidade estratégica, mas é aquele negócio, né? Os russos certamente vão usar isso para fazer muita propaganda, né? Aqui é a imagem original desse monumento. E eu lembro que eu falei que ele tinha sido destruído, aí depois saiu um vídeo dos ucranianos passando pelo monumento mostrando que ele estava lá ainda, né? A minha suspeita agora é que aquele vídeo sim é que foi a informação falsa nessa história, não a informação inicial de que ele teria sido destruído, né? De qualquer forma, o fato é, esse avanço russo aqui ao sul de Bakhmut é muito mais preocupante. A gente falou sobre ele ontem, aqui nesse mapa não está mostrado esse avanço, mas os russos conseguiram avançar nesse corredor aqui de árvores aqui e estão ameaçando esses quarteirões aqui ao sul de Bakhmut. Aqui sim é preocupante. Por quê? Porque aqui do leste para o centro da cidade, os russos teriam que atravessar o rio Bakhmutka. Então os ucranianos estão aqui encastelados nos prédios, eles têm uma posição defensiva muito forte aqui, seria muito difícil os russos avançarem daqui. Talvez seja por isso que eles estão tentando avançar a partir do sul, né? A partir do sul, eles não têm essa barreira do rio e também tem uma parte aqui que são casas residenciais, então eles podem se abrigar nessa parte residencial aqui da cidade. E o avião, vocês sabem, fica exatamente nessa pontinha aqui, ó. Exatamente nesse cruzamento aqui que fica o avião lá de Bakhmut. Então, como os russos estão chegando aqui, né, é possível realmente que eles tenham optado por destruir aqui o avião, né, optaram certamente por destruir o avião para impedir o uso por propaganda deles, né. Olha só que coisa, né, de ontem para hoje ninguém fez thread com a linha de frente, nem o Defmon, nem o Noel, nem o Andrew Perpetua, ninguém fez. Provavelmente pelo motivo que eu expliquei para vocês, está tendo muito pouco avanço, né? Nos últimos dias todos a gente tem falado isso. Não teve nenhuma grande mudança na linha de frente, porque realmente a gente está no auge da estação da lama lá. O único lugar que você tem alguma alteração é aqui em Bakhmut, e mesmo aqui as alterações têm sido muito pequenas, né? Talvez pela lama, talvez porque o grupo Wagner realmente já não esteja com essa força toda, né? Enfim, vamos passar direto então para o Arestovich. O Arestovich fez a live dele, né? Ele volta e meia ele dá... Na verdade a live dele foi no dia 8, então foi há 2 dias atrás, mas ainda está bastante atual aqui os temas que ele trata, né? Fontes do Wagner dizem que eles estão controlando toda a parte leste de Bakhmut, a vizinhança de Zabarmutka, que é a leste do rio Bakhmutka, né? Então, mas segundo ele diz aqui, ainda tem alguma luta isolada em algumas cidades ali naquela região, né? Isso, de fato, alguns dias atrás, há 2 dias atrás, ainda tinha tropa ucraniana aqui. Até onde eu sei, neste momento não tem mais. Os ucranianos já optaram realmente por tirar tudo para cá e ficar só na defesa aqui, né? Marinka e Avdiivka, os russos tentaram avanços naquela região, mas não conseguiram avançar. Vuhledar, criminais, Zaporizhia, nenhuma grande alteração e não teve nenhum grande ataque novo em Vuhledar nos últimos dias, né? Ele fala aqui sobre aquela alegação que o pessoal fez de que seria um grupo pró-Ucrânia que destruiu o Nord Stream e coisa e tal, e ele também fala basicamente o que eu falei também, quando eu falei sobre isso há 2 dias atrás,
que não, que seria muito difícil esse tipo de coisa, que não é um negócio simples de fazer e coisa e tal. Então, é pouco provável que tenha sido esse tipo de coisa, o pessoal... E além disso, né, a única ligação que eles têm para dizer que era pró-ucraniano, não tinha nenhuma ligação com a Ucrânia, né? Eles citaram apenas um grupo privado de um cara que é pró-Ucrânia e que teria alugado o iate. Mas o cara alugou o iate, não quer dizer que ele estava sabendo para que o iate seria dito. Enfim, os caras não têm nada. Então, isso é claramente mentira russa, né? Mais uma desinformação russa aí, né? Ele fala sobre o acordo de grãos que está para ser retomado. Ele, em tese, encerra no dia 18 de março e as negociações estão acontecendo e parece que a Rússia está querendo a liberação de sanções sobre alguns tipos de fertilizante para assinar esse acordo de grãos, né? Pode ser até que essa seja a negociação que o pessoal esteja se referindo, que levou os russos a atingirem lá a Ucrânia, a bombardear tudo e coisa e tal, como forma de pressionar a fechar esse acordo de grãos, né? Será que é isso? Não sei. Ele fala aqui sobre a Geórgia, que as pessoas continuam protestando contra o governo pró-russo da Geórgia e a lei do agente estrangeiro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, então não vale a pena a gente entrar em detalhes aqui. Um ponto importante, eles falam que está prevista uma visita de Xi Jinping para Moscou. Então, em tese, essa visita deve ser no dia 21 de março, mas não está confirmada ainda. E certamente seria negociação de armas, de fornecimento de armas para a Rússia. A gente já explicou esse caso. O que os chineses querem é uma garantia de que os americanos não vão fornecer armas para Taiwan. A China não vai fornecer armas para a Rússia, porque não tem nada, não teria nenhuma vantagem nisso daí. Eles estão só fazendo esse blefe para tentar conseguir dos Estados Unidos o compromisso de não enviar armas para Taiwan, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o ataque feito com mísseis ontem, né? Então descreve aqui todos os mísseis que foram atingidos, a gente já falou sobre isso ontem. E as forças russas provavelmente avançaram alguma coisa no noroeste de Bakhmut. Ele fala justamente aqui que eles capturaram Dubovo, Vasilivka, né? É possível que tenham capturado sim. E ele diz que é um aumento na velocidade da ofensiva russa, né, no ritmo da ofensiva russa a noroeste de Bakhmut nos últimos dias, né? E eles falam que isso provavelmente foi justamente em função dos ucranianos terem relocado as tropas para reforçar a situação em Romov, né? Porque Romov é muito mais estratégica para os ucranianos. Romov é essa região aqui, ó, essa cidadezinha aqui. Chegou a haver um momento em que os russos estavam visando essa vilarejo aqui de Romov, né? E qual que é o problema? Aqui é justamente que aqui que passa a O0506, que é uma linha de comunicação. E eu já expliquei para vocês que há 2 dias atrás os ucranianos fizeram uma grande ofensiva aqui, expulsaram os russos, abriram pelo menos 1 quilômetro entre as tropas russas e a estrada de forma justamente a preservar a linha de comunicação. Então o que ele está dizendo aqui é que provavelmente os ucranianos reforçaram essa parte aqui à custa de Dubovo, Vasilivka, justamente porque aqui é o que está o fundamental para os ucranianos, que é a linha de comunicação, né? A ofensiva russa na parte leste de Bakhmut entrou em uma pausa tática, né? E não está claro se eles vão refazer isso daí. Eu acho que não, aquilo que eu falei para vocês, né? O que ele está dizendo é que aqui na parte leste os russos não estão avançando mais. Eu acho que eles não vão avançar, eles vão tentar vir aqui pelo sul, justamente porque aqui os ucranianos têm uma posição defensiva muito boa, né? Parece que os russos estão se preparando para uma nova ofensiva próxima a Vuhledar, mas ainda vai ter problema por lá. Eles acham pouco provável que consiga ter algum sucesso, né? Bom, os ucranianos conseguiram fazer um hacking de uma rede de televisão lá na Rússia e colocaram um alerta de ataque nuclear. Vá para o abrigo imediatamente. Tome suas pílulas de potássio, de iodo, né? Potássio e iodo. Quer ver? Vamos ouvir aqui um pouquinho. Используйте противогазы всех типов. Ватно-мазлевые повязки. Принять таблетки калия йодида. Сохраняйте спокойствие. При ухудшении самочувствия обращайтесь в hackearam a imagem. Vários canais estavam passando a mesma coisa, né? Enfim,
Mas foi campanha de hacker ucraniano, não foi ataque de verdade, evidentemente. Esse aqui é mais um grupo daquele corpo voluntário russo, lembra aquele grupo de combatentes que são russos, mas que estão na Ucrânia porque eles são contra o Putin. E daqui, novamente, eles atravessaram a fronteira na cidade de Plehovo. Aqui, ó, Plehovo, logo perto da fronteira aqui, atravessaram, fizeram um vídeo lá reclamando do Putin, coisa e tal, e voltaram, não teve nenhum incidente dessa vez, mas mais uma vez esse grupo está criando aí um evento, né, criando uns vídeos contra o Putin. Quem sabe não anima os russos a fazerem a coisa certa, né? E parece que lá na TV russa o clima de desânimo continua, né? O Vladimir Solovyov, ele teve recentemente na linha de frente, supostamente sofreu um bombardeio ucraniano, né? Inclusive parece que no programa ele também falou sobre isso, falou, não, foi um bombardeio mesmo, e coisa e tal, é verdade, eu juro, confia. Enfim, mas agora ele falou também que, ele disse que a Rússia não tem como derrotar a OTAN, né? Ou seja, no final das contas, o pessoal está chegando à realização de que, na verdade, eles não conseguem derrotar a Ucrânia. Nem a Ucrânia eles conseguem derrotar, quanto mais a OTAN. Mas para eles dizer que não conseguem derrotar a OTAN fica um pouquinho mais chique, né? A Margarita Simonian, que é aquela outra propagandista russa também, que aparece sempre no programa dele também, ela disse que está querendo que os russos bombardeiem Tbilisi, né, que é a capital da Geórgia, por conta dos protestos, e aí dá para perceber que os putistas, né, os putinistas estão aterrorizados por conta disso, porque a Rússia não consegue lutar outro fronte ao mesmo tempo. Então muitas das tropas que estavam ali na Abcásia e na Ossétia do Sul e coisa e tal, foram direcionadas para Zaporísia, para o fronte lá na Ucrânia, de forma que se os georgianos quiserem, eles acabam com as, entre aspas, repúblicas separatistas deles, e não vai ter nada que os russos possam fazer nesse momento, né? Seria muito bom se eles fizessem isso até para a Ucrânia, porque, bem ou mal, cria um problema maior para a Rússia no final das contas, né? Enfim, os protestos continuam. Lembra, ontem a gente falou que o parlamento lá na Geórgia decidiu, né, tirar a lei de votação, e de fato parece que eles oficialmente disseram que ela saiu de votação, não vai ser mais discutida por hora, mas os protestos continuam em toda a Geórgia, em várias cidades, principalmente na capital, mas em várias outras cidades também. Ou seja, eles conseguiram assustar os russos aqui. Ó. O ministro de Desenvolvimento Econômico da Rússia disse que é para os cidadãos russos evitar viajarem para a Geórgia devido aos protestos, né? E é verdade, né? Os russos que estavam lá fugiram. Por quê? Com medo de uma revolução tipo Maidan, né? Como houve na Ucrânia há um tempo atrás. A situação deles pode ficar complicada realmente lá. O suposto império do Putin é muito mais frágil do que se imagina, né? O general SVR traz aqui algumas informações sobre o Putin estar negociando com o Irã e com a China. E segundo ele diz aqui, as armas que eles estão recebendo do Irã são poucas, e mesmo o Irã está se recusando a fornecer mais armas com receio de mais sanções ocidentais ao próprio país, né? Então, eles estão preocupados que houve até um distanciamento, e eles estão preocupados porque o Irã havia prometido 40 mil uniformes militares para os russos, e uniformes de verão, né? Daqui a pouco os russos vão precisar de uniforme de verão, e em princípio isso parece que melou essa negociação, né? E agora a grande expectativa é a visita do Xi Jinping, é a negociação com a China. E ele termina aqui dizendo que a imagem do Putin lá é o contra spam spero. Contra toda esperança, eu tenho alguma esperança, né? Ou seja, contra todas as chances eu tenho alguma esperança, né? Vamos ver o que vai dar nisso daí. Mas a situação russa em termos de munição, em termos de um monte de coisa, é bastante crítica. E do ponto de vista econômico, continuam tentando vender aquela ideia absolutamente sem sentido de que não, agora vai ter um mundo multipolar, e que olha só, a Rússia está negociando com a Índia a venda e a compra de petróleo em moeda dos próprios países, né?
não, estamos acabando com a dominância do dólar, tá acabando com a dominância do dólar, que tem décadas que o dólar está dominando, estamos acabando com isso, estamos fazendo negócio em outras moedas. Eu já falei para vocês que isso é uma besteira danada, isso nunca resolveu problema nenhum, nunca vai resolver, jamais essas moedas terão tanta aceitação quanto o dólar. Aqui ele fala que não, que eles usaram a rúpia, depois usaram o rublo e estão mantendo esse tipo de coisa, usaram também a moeda do Emirados Árabes Unidos, o dirham, e com isso estão conseguindo fazer isso sem precisar do dólar, né? Só que isso é uma idiotice completa, né? Como você vê aqui nessa outra matéria aqui, o Putin caiu numa armadilha. A Rússia vendeu óleo pela rúpia, por rúpia. Agora a Rússia tem um monte de rúpia, e onde é que ela pode gastar essas rúpias? Ela só pode gastar rúpia comprando da Índia. Ninguém mais usa rúpia no mundo. Da mesma forma, a Índia pode comprar alguma coisa em rublos da Rússia? Em tese pode, mas ela vai ficar com um monte de rublos. Onde que ela pode gastar esses rublos? Só na Rússia. Só a Rússia aceita rublos. A mesma coisa funciona quando, por exemplo, eu já vi esse papo aqui que o Lula quer fazer negócio com a China, fazendo negócio na moeda chinesa e coisa e tal. Só a China usa a moeda chinesa. Então você fica preso nesse negócio. É o problema básico de toda moeda. A moeda tem que ser estabelecida por consenso. São as pessoas que decidem qual que é a melhor moeda, né? Isso foi assim na história toda da humanidade. Quando começou lá o pessoal a fazer escambo, o que eles estão fazendo aqui é escambo, não é? É a mesma coisa, né? Você troca rúpia com a Rússia tem que comprar alguma coisa em rúpias da Índia. Então, ou seja, só pode trocar entre eles. É por isso que não funciona. O escambo sempre foi assim, o escambo sempre pôde fazer na história. Eu te dou 2 porcos, você me dá 3 galinhas. Isso sempre foi possível. Mas o que acontece? O dinheiro ajuda justamente isso, o dinheiro dinamiza a coisa quando você escolhe. E sempre foi uma escolha que aconteceu emergiu de forma voluntária, de forma consensual. Você elege alguma coisa para ser o dinheiro, para ser a representação monetária naquele lugar, e aí você facilita essas trocas porque todo mundo aceita a mesma representação monetária. Aí fica esses países idiotas, como o Brasil, inclusive, como o idiota do Lula, inclusive, falando, não, porque a gente tem que criar um mundo multipolar, vamos fazer negócio só com a China aqui. Não, você está fazendo um escambo, porque só vocês vão aceitar aquele negócio ali. Isso não é dinheiro, isso não é eficiente, não tem como. A única forma é você conseguir um consenso mundial, um dinheiro que todo mundo aceite no final das contas. E jamais vai ser uma moeda de um país ditatorial. Por quê? Porque o país ditatorial você não tem previsibilidade. O presidente daquele país pode sofrer um golpe a qualquer momento, pode acordar com a bola esquerda inchada e resolver fazer alguma coisa naquele dia. Você não tem nenhuma previsibilidade do que ele vai fazer no dia seguinte, né? Países como os Estados Unidos, que tem lá enormes defeitos, vários defeitos e coisa e tal, mas eles têm umas instituições mais seguras, eles têm um sistema democrático mais estabelecido. Você sabe que pode acontecer um monte de coisa nos Estados Unidos, mas dificilmente vai ter uma loucura qualquer imprevisível por lá. E é por isso que o dólar é a moeda de troca aceita por todo mundo. Ela emergiu justamente porque todo mundo olha para ela e vê, não, isso aqui é o melhor. E aí fica esses idiotas, esses proto-ditadores como Lula e o Putin, o Xi Jinping, que já são ditadores em si. Não, vamos fazer aqui o nosso negócio. Cara, vocês estão fazendo escambo. Vocês não estão fazendo moeda, não estão fazendo mundo multipolar, coisa nenhuma, estão fazendo escambo. Nunca que isso vai substituir o dólar, só vai criar ineficiência econômica nas trocas entre vocês. Por quê? Porque você trocou um negócio por renminbi, agora você só consegue comprar alguma coisa da China com aquele dinheiro. E aí fica preso a China nesse caso, né? Enfim, uma besteira isso daqui. O dólar não tem nenhuma perspectiva de deixar de ser a moeda dominante no mundo. Essas propagandas idiotas aqui é só para quem não entende nada de economia, para achar que isso daqui tem algum futuro de vamos quebrar o mundo multipolar do Putin. Uma idiotice esse tipo de coisa. Vai surgir mundo multipolar quando surgir alguma outra potência mais liberal que os Estados Unidos, com a economia ainda mais aberta que os Estados Unidos. Aí sim tem chance de você ter um mundo multipolar. O Bitcoin é uma possibilidade, o Bitcoin eu não descarto não. Vamos ver como é que a coisa caminha aí no futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.